A questão diz o seguinte: a manufatura just-in-time busca fornecer a quantidade certa de produto, na hora certa, com o nível certo de qualidade, no lugar certo, com a maior produtividade e o menor custo possível. Então, isso aqui, ó, ele já está dando para a gente uma cola do que ele está chamando de manufatura just-in-time. É entregar o produto no lugar certo, no momento certo, na quantidade certa, com a qualidade certa, com a maior produtividade possível, né, e, consequentemente, né, o menor custo. Para tanto, algumas características de trabalho são fundamentais, como a seguinte. E aí aqui, ó, falando da manufatura just-in-time, sistema Toyota, produção moderna, tudo isso são sinônimos. E aqui ele quer que a gente identifique essa característica dessa manufatura just-in-time em uma dessas alternativas. Aí vamos aqui, ó, eu fiz aqui um levantamento rápido sobre algumas dessas características do just-in-time barra produção moderna barra produção enxuta. Então, ó, envolvimento de todos, melhoria contínua, nesse processo de melhoria contínua, buscando, ó, através do ciclo de produtividade, sempre reduzir os custos para elevar a produtividade, sincronia de fluxo, que é o balanceamento da linha de produção, para aumentar a eficiência, reduzir a ociosidade, reduzir estoque de itens em processo, produção puxada. Ó, não sei se vocês lembram, existe aquela lógica empurrada, que é a visão tradicional, em que o posto de trabalho anterior vai produzindo, empurrando para o posto de trabalho seguinte, e o posto de trabalho seguinte, se ele não conseguir dar conta, ele vai começar a trabalhar muito mais rápido para conseguir dar conta da quantidade que está chegando, e se ele não conseguir, vai começar a formar estoque, aqui em estoque intermediário, de itens ali na entrada do posto de trabalho dele que ele não está conseguindo dar conta, ou então, se ele estiver indo num ritmo mais rápido, a tendência é que ele consiga fazer, né, trabalhar em cima dos itens que chegam para ele, e o resto do tempo ele fica ocioso. Então aqui esse é o problema da produção empurrada. Na lógica da produção puxada, quem vai definir o ritmo vai ser o posto de trabalho seguinte. O posto de trabalho seguinte que vai pedir aquela quantidade que ele precisa para o posto de trabalho anterior, que ele recebeu do posto de trabalho seguinte. Então, ó, o mercado compra os produtos, o último posto de trabalho, ele vai precisar fabricar essa quantidade para o mercado, então ele vai pedir uma certa quantidade de peças para o posto de trabalho anterior, que vai pedir para o posto de trabalho anterior, e assim sucessivamente, ou seja, essa produção vai sendo puxada pela demanda, e não empurrada pela chegada de materiais e velocidade lá do posto de trabalho anterior. Pouco estoque, né? Redução do estoque, evitar, né? Minimizar os desperdícios, qualquer daqueles 7 desperdícios. Manutenção preventiva, ó, é mais uma característica para prevenir a falha, uma vez que uma falha numa linha de produção, ela vai fazer com que a gente não consiga realizar aquilo que a gente programou. Então a gente faz uma manutenção preventiva, que é uma manutenção programada, pensada, e a gente já vai considerar esse período de manutenção daquela máquina preventivamente no nosso plano de produção. Então, quando a gente for planejar a produção, a gente vai falar, não, mas olha, esse dia vai ter 1 hora que a gente vai fazer a manutenção preventiva dessa máquina. Ah, então, na verdade, a gente não tem 10 horas, a gente tem 9 horas. Essas 9 horas, o fato de a gente ter usado 1 hora como manutenção preventiva não afeta a eficiência, não entra no cálculo de eficiência. Por quê? Porque foi uma manutenção programada. Ela não alterou o nosso plano, o nosso planejamento. Ela já faz parte do nosso planejamento. E redução de lote. Inclusive, a gente pode ter lotes unitários, produzir um único item. A gente tem também redução do setup e muitas outras características relacionadas ao just-in-time. E ó, essa daqui também é uma observação que a gente já comentou diversas vezes. No just-in-time, os operadores têm autonomia e poder de decisão. A intenção é que as falhas sejam detectadas o quanto antes. Por isso, ele pode ainda, ó, inclusive, interromper a linha de produção, que é chamado de sistemas de parada de linha. Existe então um sistema de prevenção dessas falhas, usando, por exemplo, aquele Poka-yoke, e a gente pode, inclusive, interromper a linha de produção caso uma falha seja detectada, para que a gente corrija essa falha o quanto antes
e a linha volte a operar na sua normalidade, tá bom? Então, voltando aqui às alternativas. Letra A, setup mais caro, porém mais rápido? Não, setup não é mais caro, pelo contrário. Setup é mais barato e também mais rápido. Sistema de parada de linhas, aqui, ó. Essa questão é bem difícil, porque ela exige que vocês consigam lembrar que no just-in-time, sistema Toyota, produção moderna, produção enxuta, o operador ele tem autonomia de interromper essa linha de produção. Diferente da visão clássica, que a linha de produção não pode ser interrompida em hipótese nenhuma. Aqui tem esse sistema de paradas de linha. Aí, letra C, produção em lotes grandes? Não, os lotes são pequenos, até unitários. Foco na manutenção corretiva, aquela manutenção que é feita após a falha? Não, aqui é foco numa manutenção preventiva, antecipando a falha. Baixa padronização de rotinas? Não, as rotinas são extremamente padronizadas. Ainda mais, né, aquelas rotinas que são repetitivas, que fazem parte do dia a dia. Elas são extremamente padronizadas, uma vez que a gente quer reduzir, né, o nosso tempo, né, em tarefas que não vão agregar valor ao produto. Tá bom? Então a alternativa correta é a alternativa B, sistema de paradas de linha. Tá bom? Então, nos vemos na próxima videoaula. Valeu!